Bom, gente, aí, como todos já sabem, hoje é o nosso 11º encontro da série Psicológica Joana de Ângeles e o tema de estudo de hoje é Ao Encontro da Sombra. Então, vamos lá. Opa, PowerPoint, falei para irmos lá. Isso. Bom, vocês se lembram que nos encontros anteriores nós colocamos aí uma figurinha, né, para ilustrar o teatro da vida, e a existência, né? Para ser mais claro, a nossa existência, seres imortais que somos, nós estamos atuando no teatro da vida mais uma vez, mais uma vez. E ali a gente vê a sombra, lá no palco, né? O ego e a persona. Então, a gente hoje vai colocar como bola da vez a sombra, mas não tem como falar de sombra sem falar de arquétipo, de ego e de persona, tá? Então, vamos lá. A sombra é o arquétipo de maior influência, é o arquétipo que maior influência exerce sobre o ego. Ela se desenvolve em oposição à persona. Observem a imagem. A persona é a máscara, né? Nós já sabemos, vem do grego. E a persona, a máscara, ela está escondendo o quê? Está escondendo a nossa verdadeira face, aquela face íntima. Nós selecionamos, por meio do ego, o que devemos apresentar para o mundo exterior. Então, vocês observem que nós temos a sombra lá atrás. E a sombra, ela é quase que a totalidade da psique. Segundo Jung, com a corroboração, Joana de Ângeles corrobora a ideia de Jung, inclusive menciona, cita suas obras, na série psicológica. Mas aí, o que que nos impede de acolher essa sombra e prosseguir no nosso processo de evolução? O que dificulta o trabalho com a sombra é que, ao invés de reconhecermos as nossas mazelas e deficiências, tentamos preservar a nossa imagem idealizada, a persona. Então, para cada situação, para cada lugar, para cada contexto, nós temos uma máscara diferente. Eu perguntaria aqui, quem conhece o Lelis? Alguns aí vão dizer, eu conheço. Não conhece. Porque muitas vezes nem o próprio Lelis se conhece. O máximo que nós conhecemos uns dos outros é a persona, né? E um pouquinho da sombra depois da convivência. Então, essa dificuldade que nós temos de acolher os conteúdos da sombra, considerá-los existentes e passar a trabalhá-los é que é a grande dificuldade. E esta é a razão por que a maioria de nós dizemos: ah, não, eu não dou conta de estudar a série psicológica, é muito complexo, é muito difícil. Não é a obra em si que é difícil. O que é difícil é a gente fazer o mergulho para dentro e aceitar, né, as nossas mazelas e as nossas deficiências. Nós temos uma imagem idealizada, construída por nós mesmos. E com a ajuda de todos em volta, né? Ai, que menino lindo! Aí o Lelis acredita, cresce acreditando que é um menino lindo. Ou então, ai, que menino feio! Aí o Lelis cresce acreditando que é um menino. E vai colocando tudo isso na sacola, né? Todo tipo de experiência, trauma, com carga emocional, carga afetiva, vai para a sacola dos complexos, que são conteúdos da sombra. Bom, então, segundo o texto base, todas as criaturas possuem o seu lado sombra, o lado obscuro da sua existência, às vezes considerado como o lado negativo do ser. Mas será que a sombra é somente negativa? Não teria nada positivo nesse grande oceano, nessa imensa instância psíquica? Claro que tem o lado positivo que nós vamos ver. Essa sombra, que quase sempre responde por muitas aflições que se esculpem no ego, atormentando o self,
é, conforme o Dr. Friedrich Dorsch, resultado de traços psíquicos do homem e da mulher, em parte reprimidos, em parte não vividos, que por razões sociais, educativas ou outras, foram excluídos da convivência e, por isso, foram reprimidos. Então, algo que seja traumático, negativo, ruim, cause mal-estar, a gente nega. Há lembranças da infância que simplesmente foram apagadas, da juventude também, em razão do seu conteúdo talvez doloroso, incômodo. Então, os mecanismos de defesa do ego, que é um processo saudável de proteção, encaminha esses conteúdos para a sombra. Só que ela fala aí de educação. Falou de educação, Joana de Ângeles. Se nós fôssemos desde pequeninos educados ao autoconhecimento, né, a uma educação mais, digamos, integral, mais holística, essa é a palavra, uma educação da nossa inteireza, da nossa plenitude alcançável no nosso estágio evolutivo, seria bem diferente. Nós teríamos melhor convivência, teríamos uma relação intrapessoal melhor e interpessoal também, né? Ou seja, o relacionamento comigo mesmo e o relacionamento com o outro. Nós identificaríamos esses complexos e os apaziguaríamos, né? Por conhecê-los, crescemos conhecendo. Essa seria a educação ideal. Mas o que acontece aí no final da frase? Reprimidos. Foram reprimidos. A educação geralmente é castradora ou então superprotetora. E aí esses conteúdos que não são aceitos pelo núcleo familiar ou pela sociedade vão sendo reprimidos. E fica tudo na sombra. Então, a sombra é portadora de valores e requisitos que podem ser utilizados de maneira produtiva ou perturbadora, podendo mesmo expressar-se de três formas, como sejam. Quais são essas três formas? A de natureza pessoal, cujos significados que foram reprimidos pertencem ao próprio indivíduo. Aí vocês se lembram de quê? A gente se lembra de quê? Dos complexos, né? Lembra do teatro, o palco da vida, com aquele tanto de seres vivos, né, ali em volta, na área entre o inconsciente e a consciência, né, os complexos ali prontos para atacarem. Então, os complexos são conteúdos pessoais, é do inconsciente pessoal. Um complexo, só para lembrar, constitui um conjunto de imagens e ou ideias repleta de carga emotiva, dotados de relativa autonomia, quer dizer, quase tem vida própria, né? Ligados a um ou mais arquétipos. Tá? Nós vamos já exemplificar. B. A de natureza coletiva, a sombra, né? De natureza coletiva, que representa os mesmos significados reprimidos em cada sociedade. Aí você pergunta, ué, então tem a sombra coletiva? Tem. E se o conteúdo da sombra pessoal são também complexos, na sombra coletiva também tem complexo? Tem. Mas como é que é isso? Me explica. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de significados reprimidos em cada sociedade. Eu acho que lá para os anos de 1950, o escritor Nelson Rodrigues escreveu sobre a derrota do Brasil para o Paraguai, que foi no Maracanã, e o Brasil perdeu feio para o Paraguai dentro do Maracanã, né? Em casa. Então, ele disse que o Brasil só teria se recuperado do choque, né? Ao menos no meio futebolístico, em 1958. Olha só, 8 anos, hein, para se recuperar.
quando ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez. E aí surgiu, então, o complexo de vira-latas. Ele disse o seguinte: por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Quer dizer, nos falta super-heróis, nos faltam mitos e, né, coisas assim. Gente, é só um exemplo para a gente ilustrar o que seria um complexo no âmbito coletivo, tá? Na sombra coletiva. É a nossa sombra coletiva. Mas todas as nações, todas as sociedades têm seus complexos. Então, assim, eu coloquei um bem popular mesmo, porque é para ficar claro o que é um complexo na sombra coletiva. E C, de natureza coletiva, aliás, a sombra agora, né? Eu falei antes como é que é, gente? O complexo que pertence ao indivíduo e o complexo que pertence à coletividade. Ok, para não confundir, tá? Ficar bem claro. Agora, a sombra coletiva, tá? É de natureza arquetípica, em que há um caráter ancestral de destrutividade do ser humano, que não dispõe de possibilidade de diluição. Mas, então, essa, essa, esse conteúdo de natureza arquetípica, né, em que há um caráter ancestral de destrutividade do ser humano. Aí a gente vai se lembrar lá do período inicial, digamos, período paleolítico, neolítico, onde o homem ainda nem falava, vivia nas cavernas e tal. Segundo os especialistas, a primeira emoção foi o medo. Só que do medo decorrem as outras, como, por exemplo, a raiva, a agressividade, porque é uma espécie, um tipo primordial de defesa, impulsionado pelo medo. Então, percebe-se aí o surgimento de uma sobre a outra. Tá? Então, isso de tanto ser experienciado ao longo de muitas existências, acaba se tornando um modelo de comportamento que é um arquétipo. Então, de natureza arquetípica, né? Em que há um caráter ancestral de destrutividade do ser humano, que não dispõe de possibilidade de diluição. Então, os arquétipos, eles são muitos, são muitos. A gente citou apenas um exemplo, mas a gente poderia elencar aqui uma série de arquétipos, o que não vai dar, porque não é o tema de hoje. Em toda parte podem ser identificadas as manifestações sombrias do ser humano, mas também o lado luminoso em toda a sua grandiosidade, rutilante nos heróis do saber e do ser, do conquistar e do realizar, na ciência, na tecnologia, nas artes, na religião, no pensamento, na solidariedade, enquanto também vige o instinto de destruição pela agressividade, pelos vícios, pela ignorância, pela prepotência. Prepotência, inclusive, é algo que é muito recorrente. Nós temos todos que termos o maior cuidado, né? Muita atenção, muito cuidado em relação a isso. Porque nós temos visto, inclusive nas mídias sociais, muita gente vendendo conhecimentos que realmente não possui. Ainda é, digamos, incipiente, mas abrimos ali um canal, isso aqui não vai uma crítica específica a ninguém, né? Mas de uma forma geral, como sempre aconteceu. Antigamente era por outros meios, agora o
pelas mídias sociais, pela internet de um modo geral. Então, isso é prepotência, né? A gente achar que já sabe aquilo que não realmente ainda não sabe, né? Por isso, eu e Eurípides, a gente sempre diz aqui, estamos aprendendo juntos, né? Desde 2015, a gente vem no curso Joana de Ângeles, e a cada ano a gente aprimora um pouquinho, com muito esforço, a gente vai aprofundando, né? E vamos propondo que venham todos aprender com a gente. A sombra pode ser vista como uma névoa ou uma ilusão que o sol da realidade dilui, proporcionando a visão clara do existir, no qual todos se encontram situados. Então, os conteúdos da sombra, eles não são vistos, porque a gente ainda não levou luz até lá. A gente sempre gosta de citar uma analogia com o porão. A gente fecha aquela portinhola lá, né? Digamos que seja debaixo do nosso assoalho, aí tem aquela portinha quadrada, que eu esqueci o nome agora, aí a gente fecha aquilo e não quer mais saber do que está depositado lá dentro, quer nem ver mais, né? E ainda põe o tapete por cima. Então a gente se recusa a levar luz para a sombra, para identificar o que nos incomoda e incomoda os que estão à nossa volta. Aquela mania, aquele hábito negativo, ou aquele talento esquecido que poderia estar te fazendo feliz, te fazendo melhor para as pessoas, para a sociedade, né? Conteúdos positivos e conteúdos negativos ali, esquecidos, ignorados, na verdade, não são esquecidos, são ignorados, né? Então, todos nós, um dia teremos que colocar luz, né? Iluminar esse ambiente e verificar o que tem lá e o que é para ser modificado ou colocado em desenvolvimento. Essa imagem não era para estar aqui. Algo deu errado. Vamos lá. Ah, tá. Que esse slide não estaria. Aí eu esqueci de tirar ele. Bem, gente, vamos lembrar que a sombra ela foi criada, ela se cria em oposição à persona. Lembrando que a persona é a máscara, é a parte de nós que a gente apresenta para os outros, para a sociedade, e a sombra é a parte onde a gente esconde, de novo, o porão. Então, um eu que reconheço, aceito, admiro e mostro a todos. É o meu narciso, né? Geralmente. E na sombra é um não eu, uma parte que não aceito, recrimino, julgo, condeno e escondo. Ou pelo menos, desculpa, pelo menos penso que escondo, né? Porque muitas vezes, quando nós somos atacados, agredidos verbalmente por alguém que nos queira mal, que nos conheça relativamente, talvez um desafeto, anote o que ele disse, porque geralmente ele diz coisas que a gente precisa saber e que um amigo não diria. Então ele vê algo da nossa sombra. Talvez não, talvez seja só implicância mesmo, mas é bom anotar e dar uma pesquisadinha, né? Então, para quem assistiu ao filme, tá? Tá aí esse rapaz que, na época em que ele tirou essa foto, ele era bem simpático, né? E ele é o protagonista do filme que a gente sugeriu que todos assistissem para a gente entender melhor, de uma forma lúdica, o que é sombra e seus conteúdos. O retrato de Dorian Gray. Então, no caso do protagonista no filme, a sua beleza, aparência e gentileza ocultavam o sádico e impiedoso explorador e homicida que ninguém conhecia. Olha só, explorador e homicida. Esses, os conteúdos que ficavam escondidinhos
por trás da persona, né? Lá na sombra. E o ego, que é o próprio rapaz aí, opa, a gente sabe que o ego ele começa a ser formado logo depois do corpo, né? Quando a gente está no ventre materno, aí já começa a formação do ego. Depois ele ganha um nome, ganha números, né? CPF, RG e tal. E aí ele começa a ser estruturado. E aí está o rapaz, e aí ele ganhou uma expressão fisiológica, uma expressão anatômica atraente e fez, como vocês viram no filme, muito mau uso, né? E além do uso da sua expressão anatômica, ele também usava a persona. E aí ele aprontou muito, né? Então, a gente vê dividida no filme claramente a persona, que é aquele lado elegante, aquele lado gentil, atraente, que é apresentado para a sociedade, para as pessoas. Mas lá no andar de cima estava o retrato, né? O retrato ali representa exatamente a sombra. Então, é, sem maiores detalhes, né? O fenômeno ocorre dessa maneira porque, enquanto o self, que é o ser imortal, ignora a outra face, a do ego e sua sombra, sua persona oculta no disfarce a tormenta que o domina, enquanto a duplicidade permanece, até o momento em que o autoconhecimento vence a ignomínia. Mas é preciso a busca. Precisamos nos tornar buscadores, como vocês todos estão aqui em busca da iluminação interior, né? Fazendo o curso Joana de Ângeles. Então a gente já está, como se diz, numa atitude proativa de busca da própria iluminação através do autoconhecimento. Então, como diz Joana de Ângeles, é um parto dorido para o inconsciente vir à consciência. Porque nós temos conteúdos negativos e conteúdos positivos. E é bem doloroso aceitar, né, que temos determinados maus hábitos, manias, agressividade, perversidade, inveja, preguiça e por aí vai. Uma série. Quem eu imagina, não, é o que a gente costuma dizer. Mas, como somos seres humanos, não adianta. Só pelo fato de sermos seres humanos, temos tudo isso. E precisamos acolher. Não é, né, rejeitar, atacar. Isso a gente já fez. A repressão já foi feita. Agora é acolher, reconhecer e trabalhar. Hoje em dia, defrontamos-nos com o lado escuro da natureza humana toda vez que abrimos um jornal ou ouvimos o noticiário. Os efeitos mais repulsivos da sombra tornam-se visíveis na esmagadora mensagem diária dos meios de comunicação, transmitida em massa para toda a nossa moderna aldeia global eletrônica. O mundo tornou-se palco para a sombra coletiva. Nós temos até um documentário, né, um filme, A Sombra, tá? Há muitos anos já disponível na internet. Então a gente vê ali exemplos de autoridades, de celebridades, que de repente saem nas páginas dos jornais em escândalos humilhantes, terríveis. E ninguém esperava, né? É o que costumamos dizer. Quem podia esperar isso do fulano, da ciclana e tal? É a sombra. Muitas vezes nem ele próprio esperava. Mas, por ignorarmos os conteúdos da sombra, em algum momento pode ser que eles nos peguem de assalto, né? Numa reação, como o Código Penal diz, né? Crime passional, ou seja, conduzido pela paixão, a emoção violenta,
forte emoção, né? Como a sociedade, cada família também constrói seus próprios tabus, suas áreas proibidas. A sombra familiar contém tudo o que é rejeitado pela percepção consciente de uma família. Aqueles sentimentos e ações que são considerados demasiado ameaçadores à sua autoimagem. Então, observe. A sombra coletiva, só que em uma dimensão um pouco menor, agora no âmbito da família. Né? Nós temos o nosso núcleo familiar, a família original, né? Pai, mãe, irmãos, primos, pessoas mais próximas ali desse núcleo, que nos influenciam. E aí nós temos conteúdos que ficam reprimidos de uma forma coletiva. Vamos até usar a expressão psicosfera. A psicosfera do lar, do grupo familiar. Né? Tem coisas que realmente não aparecem. Eu já vi casos que todo mundo vive em sociedade, pelo menos na rua onde a gente cresceu, a gente viu e pode resgatar alguns exemplos. Já vi famílias que escondiam, por exemplo, o filho que tinha síndrome de Down, né? Não queria que o filho transitasse pela rua, brincasse com as outras crianças, porque ele tinha síndrome de Down e, sei lá, tem lá seus motivos, né? Que a gente não vai discutir nem julgar. Mas fica reprimida essa característica de um membro da família que deveria estar convivendo dentro do possível, acompanhado, né, supervisionado, levar uma vida relativamente normal. Mas aí vai para a sombra. E aqui a gente está dando só um exemplo mais palpável. Existem inúmeros. Nós, na nossa sociedade, vemos o crescimento dos excessos da sombra por todos os lados. Num impulso descontrolado para conhecer e dominar a natureza, que se expressa na imoralidade da ciência e na união desregrada entre os negócios e a tecnologia, né? Numa pretensiosa compulsão de ajudar e curar os outros, que se expressa na distorção e na codependência do papel dos profissionais da área de saúde e na cobiça de médicos e companhias farmacêuticas. Então, esse livro, gente, ele foi escrito, eu não sei quanto tempo tem, eu confesso que ainda não li, li as partes que o Eurípides incluiu para a gente desenvolver, mas como tem estreita relação com as obras da Joana de Ângeles, da série psicológica, então a gente colocou aqui, deixou esses fragmentos para a gente comentar. Daqui a pouco nós abriremos espaço para vocês, para nós, né? Abrirmos o debate. Então, quem não viu isso aí se expressando, revelando, né, na sociedade atual, nos dias em que vivemos, mormente, com o advento da pandemia. No ritmo acelerado e desumano do mercado de trabalho, que se expressa na apatia de uma força de trabalho alienada, na obsolescência não planejada, causada pela automação e na arrogância do sucesso. Então, assim, você entra para uma empresa, geralmente, isso está. Eu vejo mudanças animadoras, mas até certo ponto ainda a pessoa vira um número, né? É apenas um número, descartável, inclusive. O mercado, o sistema capitalista, a gente sabe que é necessário, está nos desígnios divinos, mas é uma fase que tem que passar e vai passar, né? Na maximização do crescimento e expansão dos negócios. Como?
que se expressa nas aquisições fraudulentas de controle acionário, no enriquecimento ilícito, no uso privilegiado de informações confidenciais e no colapso do sistema de financiamento habitacional. Então, em tudo, a gente passou muito tempo denominando tudo isso de jeitinho, né? E, infelizmente, colocando o adjetivo ou o gentílico brasileiro, jeitinho brasileiro. Mas isso não acontece só no Brasil, né? A gente sabe disso. A gente sabe que é uma grande ferida aberta na humanidade, a corrupção, né? Num hedonismo materialista, esse aí é um dos mais preponderantes, né? Que se expressa no consumo exacerbado, na propaganda enganosa, no desperdício e na poluição devastadora. O hedonismo, é bom a gente lembrar, né? É a busca do prazer imediato e a qualquer custo. Tudo aquilo que tange, né, os sentidos, ou seja, sensação, né? A sensação, o prazer imediato. Tudo que seja sensorial ou até mesmo sensual, que estimule, excite os sentidos fisiológicos, né? É o hedonismo materialista. Então, isso engloba poder, né? Isso engloba prazer, poder e tudo mais que gira em torno. No desejo de controlar a nossa vida íntima, que é incontrolável por sua própria natureza, que se expressa como? No narcisismo generalizado, na exploração pessoal, na manipulação dos outros e no abuso de mulheres e crianças. E no nosso incessante medo da morte, que se expressa na obsessão com a saúde e a forma física, dietas, medicamentos e longevidade a qualquer preço. Aí vem a lembrança do modismo também, né? Quase tudo se torna modismo. E a moda é algo assim recorrente, tem ciclo, né? É cíclico. E por fim, as pessoas quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria sombra, de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar seus semelhantes. E isso é fato. Isso é fato. Quando nós descobrimos, como diz Carl Gustav Jung, com a nossa ou sem a nossa vontade, nós teremos que conhecer esse conteúdo íntimo, o lado sombrio, né? E quando a gente atinge essa fase, nós passamos de forma intuitiva até a perceber que nós somos iguais aos outros e os outros são iguais a nós. A única coisa que nos distingue uns dos outros é a nossa evolução moral. Inclusive, no campo da sombra, nós temos reações do ego quando a gente vê alguém fazendo algo errado, para resumir, e que nos irrita, essa atitude nos irrita, relativamente quase em todos os casos, é bom fazer o autoexame, porque se nos incomoda é porque é nosso. Nós temos também aquele hábito ou aquela tendência. E no lado positivo também, né? Nós vemos uma pessoa, por exemplo, fazer algo nobre. Sei lá, vamos dar como exemplo aqui uma doação. Aí a nossa crítica de muitos, né, costuma dizer, tá fazendo isso só para aparecer, para, né, evidenciar para todos que estão em volta que é bom.
Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes a atitude é espontânea, é positiva, e pode ser que o nosso não, o eu self, eu enquanto self, eu enquanto espírito imortal, quero também manifestar aquela atitude nobre, né? E como eu ainda não coloquei isso em prática e vejo alguém fazendo, então veio o impulso natural, que é um conteúdo da sombra, conteúdo positivo, que é identificado pela percepção fina, né, do ego. Porque, embora essa conexão muitas vezes seja falha, com interrupções, ela existe. Essa ligação entre ego e self. Eu menor e eu real. Eu encarnado, alma, eu espírito imortal. Não tem como desconectar. Muitas vezes nós ignoramos o que vem do íntimo para que possamos fazer o bem, né? E geralmente é o que mais o ego se nega a fazer. Geralmente, quando o ego ainda pouco estruturado, pouco educado, ele busca pelo prazer imediato. Ele não quer proporcionar prazer aos outros, proporcionar felicidade, bem-estar aos outros, mas quer para si, né? Tudo para mim, em primeiro lugar, é o que chamamos egoísmo, por conta dos conteúdos da sombra, mas também lembrando mais uma vez, talentos, qualidades, virtudes estão, se eles são desconhecidos, se nós ainda não os reconhecemos, eles estão, portanto, na sombra. Então, aí a necessidade indispensável, imperiosa do autoconhecimento, por meio da meditação, do estudo, do autoexame diário. Então, a gente vai descortinando todo esse conteúdo que está na sombra, que é 95% de nós mesmos. O que temos na área da consciência é bem pouco mesmo. É bom lembrar, lá no início a gente viu, Jung e Freud concordaram nisso, a rolinha, a rolha de cortiça boiando no grande oceano. Essa rolha representa a consciência. E o oceano é o inconsciente. E quanto à sombra, hein? Quase que a totalidade da psique é constituída da sombra, ou seja, conteúdos desconhecidos e ignorados. Certo? É contigo, meu irmão. Ok. Então, gente, nós vamos dar prosseguimento a esse mesmo tema, né? Vamos, então, compartilhar com vocês aqui alguns slides e comentá-los. Vamos lá, então, ao encontro da sombra. A sombra não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstra várias boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. É o que nos fala Jung no livro Alion, na página 423. Então, a sombra é mal interpretada, pois a temos como entendimento algo assustador e como oposição à luz. A proposta de Joana de Ângeles é que devemos compreendê-la e, a partir daí, crescer com ela. Ela é o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. A sombra é o que perturba nosso desejo de tornarmos-nos mais conscientes. Ela não é totalmente maligna, como o próprio Lelis já disse, embora assim nós e a sociedade a consideramos. A sombra não é apenas uma força negativa na psique, ela é um depósito de considerável energia instintiva, espontaneidade e vitalidade, e é a fonte principal de nossa criatividade. Nela se esconde o que há de pior e melhor do ser. Sombra representa aquilo que consideramos inferior em nossa personalidade e também aquilo que negligenciamos
e nunca desenvolvemos em nós mesmos. Enfim, são aqueles conteúdos que são incompatíveis com a identidade do ego. No próximo slide, vamos tirar um trecho do livro Encontro com a Sombra, né, da Connie Zweig e Jeremiah Abrams, quando nos diz: a sombra aproxima-se mais daquilo que Freud entendia como o conteúdo reprimido, mas, em contraste com a visão de Freud, a sombra de Jung é uma personalidade inferior, que tem seus próprios conteúdos, tais como pensamentos autônomos, ideias, imagens e julgamentos de valor, que são semelhantes aos da personalidade consciente superior. Em 1945, Jung referiu-se à sombra como simplesmente aquela coisa que uma pessoa não queria ser. Uma pessoa não se torna iluminada ao imaginar formas luminosas. Ele afirmou, mas sim ao tornar consciente a escuridão. Esse último procedimento, no entanto, é desagradável e, portanto, impopular. Hoje em dia, gente, nós entendemos por sombra aquela parte da psique inconsciente que está mais próxima da consciência, mesmo que não seja completamente aceito por ela. Por ser contrária à atitude consciente que escolhemos, não permitimos que a sombra encontre expressão na nossa vida. Assim, ela se organiza em uma personalidade relativamente autônoma no inconsciente, onde fica protegida e oculta. A sombra, como o Ledes bem falou, é o arquétipo que engloba todos os aspectos de nossa personalidade que nós recusamos a reconhecer, que tentamos esconder de nós mesmos e dos outros. Todas as nossas tendências que consideramos inaceitáveis, mas também algumas características construtivas e criativas, e que fazem parte da sombra. Jung afirmava que, para sermos inteiros, precisamos nos esforçar continuamente para conhecer nossa sombra. Infelizmente, é mais fácil projetarmos nossa escuridão nos outros, ou seja, enxergarmos nas outras pessoas o que há de mal que tem em nós. Então, mais adiante, nesse livro O Encontro da Sombra, nós começamos a ler e indicamos para vocês, o Edward Whitmore diz o seguinte: o termo sombra refere-se àquela parte da personalidade que foi reprimida em benefício do ego ideal. Uma vez que todas as coisas inconscientes são projetadas, encontramos a sombra na projeção, na nossa visão do outro. Assim como as figuras oníricas ou fantasias, a sombra representa o inconsciente pessoal. Ela é como que um composto das coraças pessoais dos nossos complexos e, portanto, o portal de acesso a todas as experiências transpessoais mais profundas. Então, no livro O Encontro da Sombra, no capítulo 2, da primeira parte, são várias partes que tem no livro, esse autor nos dá o seguinte exemplo. Imaginemos um motorista que se percebe... um motorista que, sem perceber, ele usa óculos com as lentes vermelhas. Ele teria dificuldades para distinguir entre as luzes vermelha, amarela e verde dos semáforos e correria perigo constante de sofrer um acidente. De nada lhe adiantaria que algumas, ou mesmo que todas as luzes que ele percebe como vermelhas, fossem realmente vermelhas. O perigo para ele, gente, está na sua incapacidade de diferenciar e separar o que a sua projeção vermelha lhe impõe. Quando ocorre uma projeção de sombra, não somos capazes
diferenciar entre a realidade da outra pessoa e nossos próprios complexos. Não conseguimos distinguir entre fato e fantasia. Não conseguimos ver onde começamos e onde o outro termina. Não conseguimos ver o outro, nem a nós mesmos. Peça para um amigo, por exemplo, lhe descrever o tipo de personalidade que ele acha mais desprezível, mais insuportável, mais odiosa e de convívio mais impossível. Ele descreverá suas próprias características reprimidas, uma autodescrição que é absolutamente consciente e que, portanto, sempre tortura quando ele recebe seu efeito de uma outra pessoa. Então, essas mesmas qualidades são tão inaceitáveis para ele, precisamente porque elas representam o seu próprio lado reprimido. Só achamos impossível aceitar nos outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Qualidades negativas que não nos incomodam de modo tão intenso ou que achamos relativamente fácil perdoar, se é que precisamos perdoá-los, né? Perdoá-las, em geral, não pertence à nossa sombra. Mais adiante, eles irão nos dizer: a sombra é conhecida por muitos nomes: o eu reprimido, o self inferior, o gêmeo ou irmão escuro das criaturas e mitos, o duplo, o eu rejeitado, o alter ego, o id. Quando nos vemos face a face com o nosso lado mais escuro, usamos metáforas para descrever esse encontro com a sombra. Confronto com os nossos demônios, luta contra o diabo, descida aos infernos, noites escuras da alma, crise de meia-idade, falam os autores desse livro. Então, todo homem tem uma sombra. E quanto menos ela se incorporar à sua vida consciente, mais escura e densa ela será. De todo modo, ela forma uma trava, vamos dizer assim, uma trava inconsciente que frustra nossas melhores intenções, já nos dizia o Jung. O Friedrich Nietzsche dizia o seguinte: a sombra do homem, penso eu, é a sua vaidade. Já William Shakespeare dizia que a sombra eu a reconheço como coisa minha. Mais adiante, vamos encontrar no livro Em Busca da Iluminação Interior, a Iris Sinotti, né, nos dizer: quanto mais evitamos entrar em contato com a sombra menor, menor será a liberdade para atuar na vida. E isso significa que imitamos o nosso mundo por medo de confrontarmos a escuridão. Tem um autor, o Paul Tillich, o Paul Johann Oskar Tillich, que foi um teólogo, alemão, e também norte-americano, né? E filósofo da religião. Ele diz o seguinte: aceite o fato de que você é aceito, apesar do fato de você ser inaceitável. Repetindo, aceite o fato de que você é aceito, apesar do fato de você ser inaceitável. Então, aprender a perdoar-se não é fácil, todos nós o sabemos, mas o eu perdoado fica livre para avançar. Mas o ego não quer enfrentar o que o self, o espírito eterno que somos, impõe ou censura. Com medo de confrontarmos a escuridão, a sombra, seremos sempre apegados a preceitos arcaicos, ultrapassados, viveremos de muletas psicológicas, nos encostaremos nas pessoas para que resolvam nossos problemas, né? Principalmente os chamados os gurus. Não saímos do mesmismo. Muitas vezes, o que falta da nossa parte é uma abertura nossa para um diálogo verdadeiro e honesto para conosco mesmo. A mentira, o engodo, né, o engano, a fantasia, a calúnia, a inveja, as informações agradáveis, com objetivos de ludibriar o próximo ou para conquistar benefícios pessoais, são máscaras, né, de que se utiliza o ego, que funcionam por algum tempo, mas tem duração efêmera, porque a verdade sobrenada, ou seja, flutua,
nesse oceano de ficções doentias e dá surgimento à culpa. Viver de aparências um dia cansa. O maior perigo com relação à sombra é quando achamos que não temos sombra. O perigo está em acharmos que estamos iluminados. E muitos acham isso. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Iluminação Interior, lá no primeiro capítulo, nos fala que o enfrentamento do self, o espírito, né, com a sombra, deve ser, inicialmente, o da sua identificação, para depois proceder ao processo de diluição do sonho positivo. Ou seja, devemos primeiro nos confrontar com as nossas sombras, para que, paulatinamente, pouco a pouco, possamos diluí-la, transformando de uma sombra densa para uma sombra dourada, que vai nos auxiliar muito no nosso futuro, até na nossa vida presente. Então, cedo ou tarde, a pessoa cai em si. As máscaras, né, as personas, já não satisfazem mais. A pessoa é tomada por uma lassidão, um desânimo nos momentos a sós. A ilusão não mais satisfaz. Sente que falta algo. Muito descambo para o vazio existencial, por falta de coragem de se confrontar com a sua sombra, na luta do eu contra eu mesmo, que todos nós temos que envidar. No livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles irá nos dizer: cabe a todos os indivíduos o dever de diluir a treva que se lhe encontra íncita, com naturalidade igual a que defronta a luz. Considerar a dor e a frustração como fenômenos normais que podem corresponder ao bem-estar e à sabedoria, logo sejam convertidos pela racionalização e pelo trabalho psicológico. Todos aqueles que são portadores da sombra, todos nós, e todos o somos, em vez de compreenderem ou compreendermos na condição de um processo de crescimento, experimentam uma certa forma de vergonha, de constrangimento, e procuram disfarçá-la, procuram escondê-la, não gosta de se mostrar. Tal comportamento, na verdade, gente, dá lugar a uma sociedade, vamos dizer assim, hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiam. A sombra é, de fato, o meu oposto, o Lelis já o disse, né? O oposto do ego, das nossas personas. Dependendo da educação que eu recebo, qualidades minhas, reconhecidas por outros como qualidades, pode ser vista naquele meio como algo negativo, inaceitável. Isso, assim, vai ser reprimido, né? Jogo lá na sombra, vai ser recusado por mim e eu coloco lá na sombra. Então, aquilo que nós recusamos reconhecer em nós, no trabalho com a sombra, precisamos aceitar aquilo que recusamos em nós. Então, existem em nossa sombra tendências incompatíveis com a sociedade e que recolocamos no inconsciente. Quanto mais a sombra fica no inconsciente, mais se torna densa. Por isso, essa necessidade desse confronto, desse contato nosso com ela. E torna-se necessária a coragem de todos nós para o autoenfrentamento. E essa é uma proposta do nosso curso, saindo da obscuridade na direção da claridade existencial, onde nós nos predispomos a nos encontrar com a nossa sombra, a ver o que realmente temos de bom e de ruim nessas sacolas, nesse porão da nossa casa psíquica. Com certeza, paulatinamente, a gente vai se autoconhecendo, se autoencontrando e se autolibertando para estatarmos o processo de reforma íntima tão necessária à nossa evolução. E Joana de Ângeles irá nos dizer, em Psicologia da Gratidão: a batalha travada com a sombra, portanto, é contínua e se faz presente em todos os instantes da existência. Quando se ama, se respeita e se atende aos compromissos, a sombra perde. Mas, quando se reage, mantendo-se ressentimento, ódio,
ciúme, sentimentos de amargura e de cólera, assim como outros do mesmo gênero, a sombra triunfa. Quando se é reconhecido a vida, se agradece e se trabalha pelo progresso, a sombra é vencida, cedo ou tarde. No entanto, quando se é desagradecido e soberbo, né, arrogante, orgulhoso, triunfa a sombra, ela vai ficando mais densa. Então, nem tudo que está na sombra, gente, é de fato negativo. Estamos sempre falando isso. Por isso é necessária uma revisão de crenças e de conceitos. Todo o processo terapêutico e até profilático e de individuação necessita de uma disposição de nós mesmos para abrir todas essas gavetas e fazer essa faxina, né, tão profunda e necessária para o nosso crescimento. Então, o amor que edifica é vitória sobre a sombra, enquanto o tormento afetivo que trai é glória da sombra. No livro Jesus e a Atualidade, no capítulo 20, Joana de Ângeles irá nos dizer: não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives sem saber. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da repressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo. Assim, devemos ter vontade ativa, coragem, perseverança, mas também humildade para iniciar esse encontro com a nossa sombra, principalmente com o mal que habita em nós, causados por nós mesmos em vidas transatas e nesta também. Quantas vezes percebemos a canalização do mal em nós, na sociedade, nos outros, e não tomamos atitudes? Quantas vezes nós saímos por aí, vemos as coisas erradas, coisas que nós mesmos poderíamos intervir e nos obstamos disso? Então, o grande problema, gente, em relação à nossa sombra, é o medo da mudança. No fundo, a maioria de nós não queremos mudar. Parem para pensar. Muitos poderão dizer, não, eu quero mudar. Mas muitos vão analisar profundamente e vão ver que tem medo de mudar, que não quer mudar, eu sou espírito eterno mesmo, vou deixar para a próxima reencarnação, a vida está boa, dá para eu levando com as minhas muletas psicológicas, com a vida que eu levo. Então, nada fazemos, na verdade, porque o problema, e muitos de nós pensamos assim, é dos outros. Mas os problemas dos outros, gente, passam a ser coletivo. E por isso se volta para nós mesmos. A forma de diluir a sombra densa é mudando de atitude, no aprimoramento dos sentimentos, cultivo das emoções positivas e entendimento daquelas negativas. Diríamos o seguinte, gente, não nos abandonemos, pelo amor de Deus. O bem e o mal estão inscritos na consciência humana, em a natureza, na sua harmonia, organização, que deu origem à vida e a fomenta. Tudo quanto contribui para a paz íntima da criatura humana, seu desenvolvimento intelectual, é-lhe o bem que deve cultivar e desenvolver, irradiando-o com o bênção que provém de Deus. E esse mal, aliás, transitório, temporal, que o propele às ações ignóbeis, né, desprezíveis, aos sofrimentos, é remanescente atávico do seu processo de evolução, que será ultrapassado à medida que amadureça psicologicamente e se lhe desenvolvam os padrões de sensibilidade e consciência para adquirir a integração no cosmos, liberado das injunções dolorosas inferiores. Conquistamos muito com o avanço tecnológico,
isso é evidente. Mas ainda, pessoal, não logramos o avanço ético-moral correspondente para nos livrar de todas as formas do mal que acontece na humanidade. Não, e não nos cabe apenas filosofar a respeito do mal ou do bem que existe na natureza, mas resta-nos fazer um esforço, vamos dizer assim, hercúleo, para, encontrando na nossa própria essência, o Espírito eterno que somos, nosso self, tudo aquilo que se desvirtua do que consideramos de bem. Podemos trabalhar toda essa natureza que se encontra em desequilíbrio. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, nos diz que persiste no espírito humano tendência para o mal. Platão identificou nas suas observações profundas, denominando-a como face escura do ser, portanto, desconhecida. E Carl Gustav Jung constatou-a nos estudos da personalidade, a que chamou de sombra. A mentora propõe, então, que vejamos o conflito, gente, como uma possibilidade de aprimoramento. Aquela situação complicada, aquela pessoa difícil, aquela parte de mim que é tão difícil para eu aceitar, perceber, viver. Quanto mais eu continuar negando isso, mais força eu dou a esse conteúdo. E ele vai se tornando denso, muito denso, até que, contra a nossa vontade, ele aflora e adentra em nossa consciência, né? Surgindo aí os diversos eus que perturba a nossa vida. Então, o homem de bem é o homem perfeito, né? Na verdade, o homem de bem, conforme o Evangelho nos fala, não é o homem perfeito, mas é aquela pessoa que está se esforçando a cada dia, a cada momento, para ser uma pessoa melhor. E esse esforço imprimido, gente, significa reconhecer nele a sua natureza, que ele sabe que ainda existe nele o outro lado, que precisa ser aprimorado, que precisa ser acolhido, que precisa ser amado. E assim podemos ter certeza, dizer com muito orgulho que somos seres humanos e que somos pessoas de bem. É claro que todo o processo ele é paulatino. Quando nós lemos, quando nós estudamos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse item, o homem de bem, e quando nós começamos a ler as características desse homem de bem, percebemos que a gente vai ficando meio sem graça, porque muitas daquelas características, daquelas propriedades, nós não as praticamos. Mas, no final da leitura, o Espírito parece que, penetrando no nosso ímã, ele diz o seguinte: não ficam aqui enumeradas todas as características de um homem de bem, mas aquele que se esforçar por seguir uma delas, no caminho se encontra que o levará até as demais. Aí a gente dá um respiro bem fundo. Ai, graças a Deus que se eu me esforçar por adquirir uma dessas, eu vou estar no caminho para que eu possa adquirir as demais e ser verdadeiramente um homem de bem. A sombra pessoal vai nos dizer lá, a dupla, né, a Connie e o Abrams, nesse livro Ao Encontro da Sombra, o seguinte: a sombra pessoal contém, portanto, todos os tipos de potencialidade não desenvolvidas e não expressas. Ela é aquela parte do inconsciente que completa o ego e representa as características que a personalidade consciente recusa-se a admitir e, portanto, negligencia, esquece e enterra, até redescobri-las em confrontos desagradáveis com os outros. A sombra inclui aquelas tendências, desejos, memórias e experiências que são rejeitadas pelo indivíduo, como incompatíveis com a persona e contrárias aos padrões e ideias sociais. Então, quanto mais forte for nossa persona e quanto mais nos identificarmos com ela, mais repudiaremos outras partes de nós mesmos. A sombra representa aquilo que consideramos inferior em nossa personalidade e também aquilo, como já dissemos, que negligenciamos e nunca desenvolvemos em nós mesmos. Embora não possamos fitá-la diretamente, a sombra surge na vida diária,
na nossa vida diária, por exemplo, nós a encontramos em tiradas humorísticas, tais como piadas sujas ou brincadeiras tolas que expressam nossas emoções ocultas, interiores ou temidas, analisando de perto o que achamos engraçado, como alguém escorregando numa casca de banana, ou se referindo a uma parte proibida do corpo, descobrimos que nossa sombra está ativa. Alguns autores, gente, pós-junguianos, como o William Miller, que escreveu o livro A Sombra Dourada, né? Descobrindo e preenchendo o seu eu subdesenvolvido, e um outro autor chamado Robert Johnson, autor do livro Possuindo Sua Própria Sombra. Então, esses autores pós-junguianos, eles consideram dois tipos de sombra, a sombra densa e a sombra dourada. E Divaldo Franco, vocês já devem ter visto esse vídeo dele, já nos disse que temos que transformar a nossa sombra densa, que é imensa, paulatinamente, sem pressa, sem ansiedade, mas também sem comodismo, em uma sombra dourada. Nós sabemos que somos espíritos eternos, temos muitas reencarnações para frente, mas vamos aproveitar essa. É essa que nós temos a oportunidade de conhecer tudo isso, para que possamos trabalhar o eu profundo, para que possamos volver nosso olhar para dentro de nós mesmos e autodescobrirmos-nos. Então, a sombra dourada seria a nossa grandeza, potência submersa, que esconde forças desconhecidas que podem nos ajudar a integrar nossas dores, nossas dificuldades, nossos temores. Ela é responsável pela espontaneidade, pela criatividade e pela emoção positiva e profunda. Através de uma representação simbólica do lado da sombra, nossos impulsos para o mal podem ser encorajados ou talvez aliviados na segurança, por exemplo, do livro ou da tela. Então, as crianças, tipicamente, começam a aprender os assuntos da sombra a ouvir contos de fadas que mostram guerras entre as forças do bem e do mal, fadas madrinhas e terríveis demônios. Vamos ver aqui o próximo slide. Então, essa dupla vai nos dizer no livro. A sombra coletiva, que o Lelis até comentou hoje, vamos dizer assim, a maldade humana, nos encara praticamente todas as partes. Ela salta das manchetes dos jornais, vagueia pelas ruas e sem lar, dorme no vão das portas. Entoca-se nas chamativas sex shops das nossas cidades, desvia o dinheiro do sistema de financiamento habitacional, corrompe os políticos, famintos de poder e perverte o sistema judiciário. Então, a sombra coletiva, né, chamada maldade humana, né, vamos dizer assim, conduz exércitos invasores através de densas florestas e áridos desertos, vende armamentos a líderes ensandecidos e repassa os lucros a rebeldes, reacionários, né? Vamos dizer assim, por canos ocultos, vamos dizer assim, despeja a poluição em nossos rios e oceanos, com invisíveis pesticidas, envenena o nosso alimento. É a sombra coletiva, está aí pululando em nosso derredor, e que muitas vezes nós fazemos parte também dessa sombra. Mais adiante, vamos encontrar nesse livro. Ao longo da história, a sombra tem surgido através da imaginação humana como um monstro, um dragão, um Frankenstein, uma baleia branca, um extraterrestre ou um homem tão vil que não podemos nos espelhar nele. Ele está tão distante de nós quanto uma górgona. Górgona é uma criatura da mitologia grega representada como um monstro feroz de aspecto feminino e com grandes presas,
tinha o poder de transformar todos que olhassem para ela em pedra, o que fazia com que, muitas vezes, imagens suas fossem utilizadas como uma forma de amuleto. Mais adiante fala, revela o lado obscuro da natureza humana. Tem sido, então, um dos propósitos básicos da arte e da literatura. Como disse Nietzsche, temos arte para que a realidade não nos mate. Então, usando as artes e a mídia, incluída a propaganda política, para criar imagens tão más ou demoníacas quanto a sombra, tentamos ganhar poder sobre ela, quebrar seu feitiço. Simultaneamente, repelidos e atraídos pela violência e pelo caos do nosso mundo, transformamos na nossa mente esses outros em receptáculos, vamos dizer assim, do mal, inimigos da civilização. Então, a projeção, gente, também pode ajudar a explicar a imensa popularidade dos filmes e romances de terror, através, vamos dizer assim, de uma representação simbólica do lado da sombra, né? Então, as crianças, como os adultos, também sofrem simbolicamente as provocações de seus heróis e heroínas, e assim aprendem os padrões, vamos dizer assim, universais do destino humano. Mais adiante, eles irão nos dizer: o objetivo de encontrar a sombra é desenvolver um relacionamento progressivo com ela e expandir o nosso senso do eu, alcançando o equilíbrio entre a unilateralidade das nossas atitudes conscientes e as nossas profundezas inconscientes. O romancista Tom Robbins, que foi um escritor americano, diz: o propósito de encontrar a sombra é estar no lugar certo, da maneira certa. Quando mantemos um relacionamento adequado com ele, o inconsciente não é um monstro demoníaco, diz-no Jung. Ele só se torna perigoso quando a atenção consciente que lhe dedicamos é desesperadoramente errada. Então, Jung nos diz que todo mundo carrega uma sombra, tá? Todos nós temos uma sombra. Quanto menos incorporada a vida consciente, gente, mais densa ela é. Se uma inferioridade é consciente, sempre se tem a oportunidade de corrigi-la. Porém, se for reprimida e isolada da nossa consciência, jamais teremos conhecimento, né? Intenções aos nossos... por mais que tenhamos intenções bem intencionadas, boas, fica difícil nós nos confrontarmos com essa sombra. Não se ilumina apenas imaginando figuras de luz. Não tem como fazer isso. Mas também tornando consciente o que está escuro. Então, um relacionamento correto com a sombra nos oferece um presente valioso. Leva-nos o quê? Ao reencontro de nossas potencialidades enterradas, escondidas, estão ali reprimidas. Então, através do trabalho, vamos dizer assim, do trabalho com a sombra, ou seja, através do esforço de cada um de nós, continuado, no sentido de desenvolver um relacionamento criativo com ela, podemos chegar a uma autoaceitação mais genuína, baseada num conhecimento mais completo de que realmente somos, né? A gente vai desativar, vamos dizer assim, despotencializar as emoções negativas que irrompem inesperadamente na nossa vida cotidiana. Vamos nos sentir mais livres da culpa e da vergonha, associados aos nossos sentimentos, né? Sentimentos e atos negativos. Vamos também reconhecer as projeções que colorem, vamos dizer assim, as nossas vidas, né? As opiniões que formamos sobre os outros. Vamos poder tentar curar nossos relacionamentos através de um autoexame mais honesto, de uma comunicação mais direta, e vamos poder também usar a nossa imaginação criativa através dos sonhos, através dos desenhos, da escrita, para aceitar o nosso eu reprimido. Nossa maior dificuldade é essa aceitação.
que nós temos medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar de nós, se nós vamos ser rejeitados do grupo social em que estamos inseridos. Então, tudo isso são impedimentos para esse contato com a nossa sombra. Mais adiante, o Edward C. Whitman vai nos dizer: existem diversas maneiras possíveis de reagir à sombra. Recusamos-nos a enfrentá-la. Ou, uma vez consciente de que ela é parte de nós, tentamos eliminá-la e removê-la de imediato. Ou nos recusamos a assumir a responsabilidade por ela, deixamos que ela haja a seu modo. Ou talvez optemos por sofrê-la de uma maneira construtiva, vendo-a como uma parte da nossa personalidade que poderá nos levar a uma saudável humildade e humanidade, até mesmo a novas descobertas e a horizontes mais amplos. Então, gente, a sombra precisa ter, de algum modo, em algum momento, em algum lugar, vamos dizer assim, o seu lugar de expressão legítima. Ao confrontá-la, temos a escolha de quando, de como e de onde podemos permitir dar expressão às suas tendências dentro de um contexto construtivo. E quando não é possível refrear a expressão do seu lado negativo, do nosso lado negativo, podemos amortecer o seu efeito através de um esforço, vamos dizer assim, consciente, para acrescentar um elemento, vamos dizer assim, atenuante, ou ao menos um pedido de desculpas a nós mesmos, a outrem. Então, se nós desviamos virtuosamente os olhos, não temos essa possibilidade. Então é provável que a sombra, deixada a si mesma, né, nos atropele de uma maneira destrutiva e perigosa. Então, algo acontece conosco, e é geralmente quando nos causa as maiores inconveniências, né? Já que não sabemos o que está acontecendo, não podemos fazer, nada podemos fazer para atenuar seu efeito, e jogamos toda a culpa sobre o nosso semelhante. É a chamada projeção, o que mais acontece conosco, né, nesse caso. Então, Jesus, na condição de sublime psicoterapeuta, apresentou um hino de esperança aos sofredores de todos os tempos, ao assegurar a transitoriedade. Deixa eu voltar aqui. Isso. A transitoriedade, né, dos fenômenos aflitivos convocou-nos a viver com consciência cada experiência da vida, que, mesmo contendo sua carga de sofrimento, traz consigo os aprendizados necessários para a conquista da plenitude. O reino dos céus no interior de cada indivíduo. É o que nos fala o Claudio Sinotti nesse livro, Em Busca da Iluminação Interior. Então, gente, iluminação interior, consequência da aceitação, confronto e diluição da nossa sombra. Então, esse trecho aí, ele sintetiza o que nós vamos conseguir quando nós nos predispusermos a esse processo de confrontarmos, de irmos de encontro, né, a esse inconsciente profundo onde está a nossa sombra, né, os nossos conteúdos psíquicos negativos e também positivos, porque só através disso é que nós vamos startar o processo de individuação, de autorrealização, para que possamos ser pessoas melhores amanhã do que somos hoje. Então, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês nessa segunda parte. Esperamos ter contribuído aí para clarear mais sobre esse tópico, né? Sombra.